E aí pessoal, bom, hoje então estamos na nossa segunda aula. Hoje estamos eu e o Mingau, que é o escudeiro. A gente veio falar para vocês sobre o diafragma, né, como eu tinha comentado na aula anterior. E o que é o diafragma? Bom, o diafragma é aquele f-stop, né, aquele F que você vê nas lentes e na sua câmera, tá? E ele é responsável pela profundidade de campo, que é aquele fundo desfocado que você tem na foto, né? E pela quantidade de luz que vai chegar até o sensor. No vídeo anterior a gente falou do obturador, que era responsável pela quantidade de tempo que essa luz vai entrar. E o diafragma, ele é responsável pela quantidade de luz que vai chegar até o sensor. Então vamos lá. Na questão de profundidade de campo. Profundidade de campo é a área de foco da sua foto. Então, quanto menor o número, menos área de foco você tem, né? Então é por isso que você vê naquelas lentes f1.8, 1.4, 1.2, 2.0, que são lentes claras, você vê que tem aquele fundo desfocado, né? O responsável por isso é um dos, né? Tem outras maneiras de fazer, mas aí eu vou explicar para vocês nas próximas aulas. Mas o jeito mais fácil de você fazer é com o diafragma, né? Então, quanto menor o número, menos área de foco você tem. Então, você tem mais fundo desfocado, tá? Então, esse é um dos principais motivos do diafragma, uma das principais funções dele. A outra função é a quantidade de luz que vai chegar até seu sensor. Então, quando o pessoal comenta assim, eu tenho uma 50mm 1.8, uma lente clara. O que isso significa? Significa que, por ela ser uma lente clara, que é uma lente aberta, uma lente 1.8, ela permite mais luz, né? Por isso que é chamada de lente clara. Não é porque ela é branca ou porque ela é preta que ela é clara. É porque ela permite mais luz chegar até o sensor. Então, pensando nisso, a gente consegue analisar que você tendo uma lente 1.8, por exemplo, uma 50.8, que é quem está começando depois da lente do kit normalmente compra, 50.8. O que isso significa? Que se você tiver em um ambiente mais escuro, por você ter essa lente clara, né, essa lente 1.8, você vai precisar de menos luz, né? Então você consegue fazer fotos mais claras em lugares mais escuros. Deu para entender? Mais ou menos assim? Tá? Eu ainda vou pensar um jeito mais fácil de explicar, mas por enquanto, pensa nisso. Ó, quanto mais clara a lente, menos luz você precisa. Bom, então, sobre o diafragma era isso, tá? Só revisando, f1.2, f1.4, f1.8, f2 e f2.8 são lentes claras. Tem fixa e tem zoom, tá? Mais pra frente a gente vai ver na aula de lentes. Uma das principais funções do diafragma, profundidade de campo, né, que é aquela área de foco, permitir o fundo desfocado, e a quantidade de luz que entra que chega até o sensor, certo? Então, essas são as principais funções, né? Então, quando a pessoa compra uma lente clara, né, uma lente f1.8, 1.2, 1.4, 2 ou 2.8, a principal função com isso é garantir que você consiga fazer fotos em locais mais escuros, sem a necessidade de ter muita luz. Então, muitas vezes você não precisa de um flash, você não precisa de um LED, né? Isso a lente clara te possibilita. E é isso. Sobre a aula de diafragma, é isso. Se você chegou aqui, de repente caiu de paraquedas e é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre fotografia básica, tá? Se você não assistiu um vídeo anterior que a gente falou sobre o obturador, aqui em cima nos cards a gente vai colocar, né, linkado, não sei se é desse lado aqui ou desse lado aqui. Em algum dos lados vai aparecer o izinho para você clicar com o vídeo do obturador. É muito importante que você assista porque uma coisa está ligada à outra, tá? E a próxima aula vai estar ligado a essas duas que nós vamos falar sobre o ISO. Então é muito importante que você assista, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, mas não tanto assim, de repente achou que não ficou legal, fica à vontade, pode deixar o dislike. Eu só peço que tanto o like quanto o dislike você comente. Coloque o porquê, tá? Porque é o único jeito da gente saber se estamos seguindo a linha de raciocínio correto, se está fácil de entender.
Se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, a gente vai responder todos os comentários, tá bom? Nossas redes sociais estão em todas as descrições dos vídeos. Então tem nosso Instagram, nosso Facebook, tem o nosso site também para você dar uma olhada nas nossas fotos. E segue a gente lá também, tá bom? Então, é isso. Na próxima aula a gente se vê. Vamos falar sobre o ISO, que é também muito importante. É o ponto final do tripé da fotografia. E a gente se vê lá, tá bom? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Até mais!